Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Hoje, com essa chuva, tem que pôr um pouco de ânimo, né? Um pouco de coragem. Mas quem tem realmente compromisso com Cristo encara isso com maior facilidade. É uma alegria de poder estar aqui. E uma alegria maior ainda é o Loris e a Sônia que estão aqui. Esses dias veio a Sônia, dois domingos atrás, e o Loris não se encorajou. Não sei o que ela fez para convencer ele hoje. Tá? Depois vão apresentar vocês aí como visitantes. É um casal que nós trabalhamos ano passado com eles, Abismo Ligado, discipulado. E estão aí, conhecendo a fé cristã e conhecendo a Cristo, o que Ele faz em nossas vidas. Uma coisa que eu queria falar para vocês, não sei se todo mundo sabe, eu creio que todo mundo sabe, talvez o pessoal da velha guarda ainda, né? Há 2 semanas atrás, faleceu o fundador da Aliança Bíblica, Samuel Harms, e então não sei se todo mundo está sabendo, faço esse comunicado, faleceu, não sei que dia da semana, se foi segunda ou terça, não teve velório, tá? Ele foi cremado, e domingo passado teve uma cerimônia lá na capela, na sala onde que fazem a cremação. Então a velha guarda que foi lá, né, dar um abraço para os familiares, se fazer presente, o Ivo, a Clarete, o Ayrton e a Nadi, e eu e a Honorina. Então a velha guarda esteve presente e Samuel foi. 90 e quantos, Ivo? 92, 93 anos? 96? 96 anos. Ok. Ok. Eu quero, faz tempo que está no meu coração, falar sobre a graça. Eu demorei muito tempo, eu apanhei muitos anos para aprender sobre a graça. A graça é um assunto que pode ser trabalhado mais de ano, trabalhado em tópicos, tá? É muito legal, muito bom, é muito libertador. Tira peso dos ombros, né? Tira a carga dos ombros da gente. Mas eu não vou falar sobre a graça hoje. Tá? Eu quero trazer um estudo que era ainda o ano passado para mim trazer esse estudo, mas ele serve, principalmente a primeira metade, a segunda metade eu vou fazer uma aplicação, ele serve como introdução da graça. Tá? E sobre a graça, eu vou falar, já tenho um estudo pronto, estou preparando o segundo, não sei se 2 é o suficiente, mas talvez uns 3 estudos, muito legal, tá? São muito libertadores, muito confortantes para nós. Então, se você quiser, é bem interessante, o mês que vem eu vou falar dia 17, o mês que vem tem 5 domingos, eu vou falar do meio, tá? Então, traga alguma coisa para anotar, que vai ser bem legal mesmo. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Hoje eu quero falar um pouco do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu quero falar sobre a lei, tá, do Velho Testamento, e que é a velha aliança, e sobre a nova aliança hoje. Tá? Eu quero dar uma explanada um pouco sobre isso, que vai servir um pouco de introdução para o assunto da graça. E para começar, abre lá em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 7 até o 18. 2 Coríntios, eu creio que está aí na sua Bíblia, procure achar. Quem tem celular, liga seu celular. Quem tem tablet. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 a 11, vai estar aí na tela, quem não tem. Diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo
se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Este texto que eu acabei de ler, eu concordo que provavelmente a maioria de nós não entendeu nada. Só que em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, nós estamos vivendo um dos pontos mais altos do Novo Testamento. Se você quer viver uma vida cristã, vitoriosa, plena, e experimentar o que significa a nova aliança com Deus, você precisa esses 3 capítulos. Eu sugiro que você leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e se precisar até mais, porque aqui neste texto Paulo dá início, ele começa um assunto fundamental chamado Nova Aliança. Um contraste com a Velha Aliança. Então, a Velha Aliança é o Antigo Testamento. Você sabe muito bem que o que é um carro novo e o que é um carro velho. O que é um celular novo e o que é um celular velho. Nós vivemos num mundo em que muitas coisas vão se tornando obsoletas, ultrapassadas e fora de uso. E uma coisa nova substitui uma coisa antiga. E aqui Paulo está falando da mudança da nova aliança. Ou seja, a nova forma de se relacionar com Deus comparada com a velha forma de se relacionar com Deus. Na Velha Aliança, ou o Velho Testamento de Gênesis até Malaquias, são 44 livros, todo o Velho Testamento, o homem deveria obedecer conforme as suas forças, fazer o melhor que pudesse para agradar a Deus. A Velha Aliança se baseia na obediência da lei. O homem deveria se esforçar com todas as suas forças para tentar fazer o melhor possível para agradar a Deus. Isso é Velha Aliança. Isso é Velho Testamento. Então, jogar fora a Velha Aliança? Não, de jeito nenhum. Tá? Então, a Nova Aliança não joga fora a Velha. Tá? Quando Jesus veio, ele disse, eu não vim revogar a lei, não vim anular ou jogar fora a velha lei. Eu não vim rasgar o Velho Testamento, mas Jesus veio para cumpri-lo. Sabe qual é o problema do Velho Testamento? Sabe qual é o problema da Velha Aliança? Ninguém consegue cumprir. Por quê? Porque não há um justo, não há ninguém que consiga agradar a Deus por si mesmo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente ser santo, ser correto, ser um bom cristão, ser um bom homem, ser uma boa mulher, eu não consigo. Em mim não há bem suficiente para agradar a Deus no nível da sua santidade. E os melhores homens tentaram isso. Israel tentou isso. Nenhum conseguiu.
Nenhum. E nunca vamos conseguir. Nem tente, porque nós não vamos conseguir. Mas através de Jesus que nasce, se torna homem, morre na cruz, ressuscita e ele declara na última ceia. E esta é a abertura, é o começo, na ceia de Jesus com os discípulos, o início da nova aliança. E com Jesus, a nova aliança, então muda, né? Muda totalmente. Muda o quê? Muda que na nova aliança é Deus quem faz tudo por nós através de Jesus. Na nova aliança, Jesus entra em cena e diz: eu farei, eu faço por você. E a minha justiça será creditada, você vai ter esse crédito a você que crê. Se você entrar em aliança de fé comigo, eu te darei o cumprimento da vontade de Deus. Dá para sentir um alívio aqui, né? E aqui o ideal seria agora entrar no estudo para a graça. E aqui vou começar o estudo da graça na próxima vez, que vai ser um alívio muito grande. Mas antes eu quero que fique na mente de vocês, que saibam o que é velha aliança e nova aliança na nossa vida cristã, na nossa vida como grupo. A nova aliança vem contrastar com a velha, tá? Então, a velha aliança está escrita nas pedras de Moisés. As pedras são quando Moisés foi buscar os 10 mandamentos, né? A gente fala pedras, mas são tábuas de pedra. Eu fico imaginando aquelas pedras, nem todos conhecem, mas tem umas pedras antigamente que faziam uma largura de 40 centímetros por uns 80, né? Faziam calçadas e eram muito usadas para cobrir túmulo de cemitério, areia pura. Então imagina uma pedra, talvez um pouco maior do que isso, e Moisés subiu o monte e Deus deu para ele os mandamentos e ele escreveu naquelas pedras os mandamentos. Tá? Então, a nova aliança é diferente. Ela está escrita no teu coração. Deus põe a lei dele no nosso coração. A velha aliança é chamada de ministério da morte. Está aí no versículo 7 que nós lemos. Ministério da morte. A nova aliança é chamada de ministério do Espírito. É o que o versículo 8 fala. O versículo 9 ali, a velha aliança é chamada de condenação. E a nova aliança é chamada de justiça. No versículo 11, a velha aliança desvanecia, ou seja, ela desaparecia, e a nova aliança é permanente, é por sempre. Então hoje eu quero falar como viver plenamente na nova aliança. Vou repetir, como viver plenamente na nova aliança. E eu vou ficar só com o versículo 18. Por favor, põe ali na tela o versículo 18. E diz o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O rosto descoberto. Começo do versículo é fundamental. O rosto descoberto. Eu quero destacar para você qual é o grande prazer, o grande deleite de um homem viver a nova aliança com Deus. A velha se baseava em sua força, em sua decisão de obedecer a Deus. Eu fico impressionado, às vezes fico prestando atenção, algumas pessoas que vêm aqui dar estudo, pegam o Velho Testamento, se você obedecer. Então, a velha aliança se baseia em sua força, em sua decisão de obedecer a Deus. Você pode tentar, e jamais consegue. Jamais consegue. Cristo, percebendo que nenhum de nós jamais conseguiria, chega até Deus, ele veio a nós, Jesus veio ao nosso encontro e nos busca. E ele fez isso por você. E a nova aliança declara para nós: você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Não o que você quer. Você pode ser tudo o que Deus quer que você seja
através de Jesus. Mas há uma condição fundamental. Se você quiser viver na nova aliança, se você quiser ter um relacionamento vivo, transformador e que nunca diminui, nunca se enfraquece, você tem que ter o seu rosto desvendado. Você tem que ter o seu rosto descoberto. O que significa isso? Nós lemos ali a questão de Moisés e vou usar esse exemplo, né? É o próprio Moisés. Na antiga aliança, Moisés é a grande figura, um grande homem na velha aliança, não resta dúvida nenhuma. Na nova aliança é Cristo. Então, agora vamos ver o que aconteceu com Moisés. Moisés subia ao monte de Deus para receber a palavra dele. E sabe o que acontecia quando Moisés descia do monte? O rosto dele brilhava. O relacionamento com Deus era tão próximo que o rosto dele brilhava. Deus escolheu Moisés e disse, através de você, eu vou comunicar a todos os homens a aliança que eu tenho com eles. Eu vou te entregar as leis, que são os 10 mandamentos, e todas as outras leis. Então Moisés não recebeu só os 10 mandamentos. Ele recebeu mais leis, que são as leis que os judeus viviam. E que eu tenho com eles. Vou te entregar as leis, os 10 mandamentos e todas as outras leis. E você ensinará as leis ao meu povo. E o meu povo obedecendo a lei, olha só, o meu povo obedecendo a lei será abençoado, viverá e será salvo. E Moisés ficava na presença de Deus, e quando ele voltava, então o rosto dele brilhava. E todo mundo via, né, isso, e falava, ele viu Deus, ele viu Deus. Na verdade, Moisés não viu Deus. Só o brilho de Deus contaminava o rosto de Moisés. O brilho de Deus. Imagina ver a Deus. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse que quando nós formos morar no céu, não haverá lua e nem sol, porque a glória dele, o brilho dele, dia e noite, porque não haverá noite, é muito superior que o sol. Por isso o brilho que Moisés, através do brilho de Deus, Moisés ficava contaminado. Mas segundo o texto que nós lemos, bastava ele sair do monte, descer do lugar sagrado, que o brilho do rosto dele começava a diminuir e voltava ao normal, né? E o texto nos diz que Moisés começou a colocar um véu. Só que aquele véu não era sinal de respeito com Deus. Deus não mandou colocar o véu. Moisés que inventou o tal do véu. O véu foi para ele uma ajuda, um artifício. Eu posso usar a palavra que a gente está acostumado e mais fácil para você entender. Ele usou uma máscara. Ele arrumou uma máscara. Sabe por quê? Porque o brilho desaparecia. O texto diz que ele não queria que o povo percebesse que ele estava perdendo a glória, por isso usava o véu. Ele enganava o povo. Moisés enganando o povo. Um grande homem de Deus. Agora, o que significa uma máscara? A velha aliança, o grande líder usava máscara. Na nova aliança, ela é uma aliança de fé. É Deus que faz através de Cristo. Mas ele não vai aceitar mais, como na velha aliança, que você põe a máscara. Na velha aliança, Deus estava lá olhando os homens e vendo eles se esforçando. Moisés, o maior deles, não dava conta de permanecer firme com Deus o tempo todo. Era só ele se afastar um pouquinho e ele perdia todo o brilho, na verdade ele perdia todo o poder. Ele colocava um véu, aí as pessoas ficavam enganadas, iludidas, pensando que estava tudo bem com Moisés. Agora Deus decide fazer por nós, por você, algo que ninguém faria. Já que ninguém consegue ir por esse caminho, eu vou estabelecer uma nova aliança. Aí chama o filho dele,
que vem à terra e estabelece uma nova aliança. Agora eu vou te dar fé verdadeira, relacionamento verdadeiro, vou derramar graça sobre você. Mas eu não aceitarei em hipótese alguma o que Moisés fez. Alguém que nunca conseguiu obedecer toda a lei, mas fingiu com você. Colocar máscara, talvez seja a iniciativa mais antiga do ser humano tentando agradar a Deus. E Deus nunca aceitou. Por exemplo, quando Adão e Eva, o primeiro casal, pecaram, de repente os olhos deles se abriram e descobriram que estavam nus. O que significa isso? Culpados diante de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles correram, arrumaram para eles uma roupa de folhas e se cobriram. Por quê? Véu, fingimento, máscara, para mostrar algo que não são. Uma saia de folhas e um calção de folhas tamparia aos olhos de Deus o pecado do homem. O próprio rei Davi é outro exemplo que usou máscara. Vocês conhecem muito bem a história do rei Davi. Davi, o homem de Deus, usou máscara. E eu não vou citar outros nomes aqui, senão o estudo fica muito extenso, mas no Velho Testamento, exemplos e mais exemplos que usaram máscara. Deus diz, eu tenho uma proposta diferente. Eu tenho um caminho de salvação diferente. Eu vou dar meu filho para salvar os homens, mas com uma condição, não pode ter máscara, não pode usar o véu. A razão por que Moisés usava o véu é porque não queria que os outros israelitas percebessem que a glória estava sumindo, percebessem aquilo que ele aparentava ser. Ou seja, Deus não vai aceitar que nós como igreja, nós como povo dele, tentamos aparentar aquilo que a gente não é. Deus não vai aceitar isso. Se a gente não tirar a máscara, sabe o que gera dentro de nós? Gera o maior impedimento da manifestação da glória de Deus no nosso meio. Tanto pessoal como em termos do... Dentro de muitos de nós, quantas vezes dentro de mim, especialmente no meio dos líderes, somos desesperados com vontade de esconder as nossas fraquezas e negar as nossas limitações. Isso é velha aliança. Na nova aliança, quando Cristo veio, é diferente, onde o fraco é abençoado, porque Jesus veio para os doentes e fracos, ou seja, Jesus veio para aqueles que tiram a máscara. A nova aliança é como água. Hoje deu umas enxurradas ali, né? E quando chove, a enxurrada ela procura o lugar mais baixo para parar. Só para no ponto mais baixo. Se não tem, ela vai indo. Vai no arroiozinho, vai no rio, vai no outro rio, e ela vai indo. Mas às vezes tem umas sangas, né? Ela vai e ela para ali. Isso quer dizer o quê? Muitos de nós estamos querendo viver a vida cristã no alto do monte como Moisés. Só que no alto do monte não tem mais a graça. Agora a graça é lá embaixo. Quando a gente tira a máscara e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer aquilo. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo vencer a impureza. Eu não consigo parar com esse vício. Eu não consigo parar de mentir. Quantos eu não consigo você tem? Todos estão incluídos. E é lá embaixo que nós encontramos Cristo, ajoelhados, ou de pé mesmo. É nesse lugar de confissão de verdade que a nova aliança vai nos transformar. É nesse lugar. Esse erro de usar a máscara tem um nome. Você pode chamar de simulação. Você pode acrescentar a palavra simulação, outros sinônimos. Fingimento. É duro, né? Hipócrita.
falsidade. Nós costumamos usar muitas máscaras hoje em dia. Tem algumas que são tão sutil, parece que cola na cara da gente e não sai mais. Uma das mais terríveis que anda demais no nosso meio, nossas igrejas, é o legalismo. Legalismo é quando condena todo mundo, julga todo mundo, sem enfrentar os nossos próprios problemas. O maior exemplo do legalismo é o fariseu. Ele dizia, eu estou bom, o resto está ruim. Essa postura doentia destrói os nossos relacionamentos, que faz a gente condenar as práticas de todo mundo. Críticos, legalismo de uma forma de máscara, não enxergamos a minha verdade. Outra máscara que a gente usa muito é o tal da autoconfiança. É comparar-se com os outros como superior. Outra máscara que a gente usa demais é a hipocrisia. É dizer que fez, mas não fez. É o pecado da nova aliança. É o pecado que na nova aliança Deus puniu com a morte Ananias e Safira, porque disse que fez algo que não fez. Exagera, se valoriza. Isso é máscara. Como é que você está? Tudo bem. Como está a sua vida com Deus? Está uma maravilha. Imagina, eu e Deus, uma maravilha. Estamos andando aqui e muitas vezes isso não é verdade. Talvez a máscara que a gente mais usa é a máscara dupla ou até tripla. Aqui no grupo a gente põe uma, em casa a gente põe outra e na rua a gente põe outra ainda. Eu prefiro ficar bem e agradar todo mundo. Outro exemplo com os de fora de casa. Eu me empenho, me esforço, dou valor. E os de casa, eu critico, xingo, desvalorizo. Eu usei muito essa máscara. E às vezes nós somos assim. Mas Paulo fala assim, no versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face. Paulo diz, eu prefiro tirar a minha máscara, eu prefiro me apresentar sincero e autêntico o máximo possível. Paulo deixa bem claro porque ele não queria usar essa máscara de jeito nenhum. E no versículo 18 diz, e todos nós com a face descoberta, ou seja, sem máscara, e todos nós que com a face descoberta, sem máscara, nós vamos ver Deus. Há um problema imenso a gente usar máscara. Os outros não me veem. Mas Deus diz, pela sua palavra, quando eu minto, eu finjo, eu me engano, essa máscara me impedirá de ver Deus. Mas eu oro, eu leio a Bíblia, faço isso, mais aquilo para agradar a Deus. E às vezes se fica cobrando dos outros. Isso é legalismo. Máscara do legalismo. E mais ainda, ele diz aqui no versículo 18, ele continua, e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor e vamos sendo transformados. Não tem outro caminho para ser transformado. Todos nós vamos ser transformados com glória cada vez maior. Assim como há uma desastrosa consequência quando a gente usa máscara, há também uma grande bênção extraordinária quando a gente tira a máscara. Quando a gente usa máscara, o véu do engano está sobre nós. Paulo diz porque Moisés usava véu. Aí todo o israelita passou a usar véu. Claro, ele era o modelo. Lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, usam véu há milhares de anos até hoje. Se alguém aqui um dia visitar Jerusalém, com certeza vai comprar um véu. Aqui, onde que veio a ideia do véu. Fica sabendo. Não estou dizendo para não comprar. Mas sabe a fonte, a origem. Ou seja, a atitude da máscara, ela se espalha. Por quê? Se ele não é autêntico, sincero comigo, eu que não vou ser com ele. Se ele não tira a máscara comigo, eu também vou colocar a minha. Se ele põe, eu também ponho.
E assim nós vamos vendo a igreja da nova aliança. Quando obtém vitória? Quando? Que deveria ser uma família de amor, de cura, uma família de sinceridade, todo mundo colocando o seu véuzinho. Segundo a palavra de Deus, eu posso estar aqui com um belo de um véu, sim, na frente. Daí você percebe que eu estou na base do véu, aí você faz o quê? Você põe o seu. Tudo bem, Zé? Tudo bem, tudo ótimo, maravilha. E você sabe que não está. Sabe o que acontece? Cristianismo, vivendo desse jeito, cristianismo não é cristianismo. Igreja não é igreja. E nós não somos transformados. E a nova aliança que deveria ser tudo novo, agarra-se na velha aliança. A gente volta atrás. Nós estamos no século 21, um bando de cristãos que estão vivendo o Velho Testamento, vivendo a lei. Por isso que Paulo diz, todos nós, não está dizendo alguns. Paulo está dizendo todos nós. Todos nós está incluindo você e eu. Se tirarmos a máscara, se a nossa face ficar descoberta, se o nosso verdadeiro eu aparecer, se a minha verdade andar comigo, se eu não for mais uma caricatura forçada a andar como um religioso, com roupinha adequada, de cristão, com biblinha debaixo do braço, mas se eu for verdadeiro, autêntico, e eu começo a dizer, olha, eu minto mesmo, eu sou nervoso mesmo, eu sou rancoroso mesmo, eu sou avarento, eu brigo com o meu cônjuge, eu discuto com os vizinhos, com os filhos, mas eu quero mudar. É bem difícil dizer, eu quero mudar. Quando você diz, eu quero mudar, meio caminho está andado. E o texto diz, se eu tirar a máscara, eu vou contemplar a glória do Senhor. É promessa. Está aí no versículo 18. A segunda imagem é, eu vou ser transformado, porque é impossível alguém se aproximar de Deus e não ser transformado. É impossível você chegar a Deus e não ser transformado. Nós temos que tirar a máscara. É a grande receita do apóstolo Paulo. Se eu não tirar a máscara, o poder transformador, operador pelo Espírito Santo não irá se manifestar. O Espírito Santo não fala comigo, eu não conheço, eu não sei, não entendo. Se eu não tirar a máscara, o poder transformador, operador do Espírito Santo não irá se manifestar. A transformação vem quando eu tiro a máscara. Tiago, não precisa pôr na tela, mas vocês conhecem, quem está anotando, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 16, ele diz, se confessarmos os pecados uns aos outros, se confessarmos os pecados uns aos outros, seremos curados, seremos transformados. Se nós não tirar as máscaras e formos deixando com o passar do tempo, nós nos especializamos em máscara. Na igreja de Éfeso, o evangelho explodiu com poder a cidade inteira, né? Os demônios, as deusas, todos caíram. E Atos capítulo 19, versículo 18 a 20 diz, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia ou prevalecia e se fortalecia. Sabe por que a palavra crescia e o evangelho crescia e a palavra também crescia? Porque confessaram e revelaram os seus feitos, confessaram os seus pecados. Vocês acham que eu quero que aqui que se crie um ambiente maluco de gente doida que sai por aí contando tudo para todo mundo? Eu não estou falando nada disso. Que ninguém interprete isso. Eu estou falando para não ser o que a gente não é.
Sabe qual é o cristão que Deus não pode encher de Espírito, que Deus não consegue santificar, que não consegue manifestar a glória dele? Aquele que escolheu o caminho da dissimulação, da hipocrisia, aquele que não quer tirar a máscara, remover o véu, andar com honestidade e andar com transparência. Essa é a essência do arrependimento. Arrependimento é dizer, é assim que eu sou, mas eu quero mudar. Por isso que no Velho Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 13, diz, agora, porém, declara o Senhor, volta-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Versículo 13 é onde que eu quero chegar. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Rasguem o coração e não as vestes. Não tenha medo de se abrir para Jesus. Ele é misericordioso. Ele te dá todas as oportunidades que você precisa. Ele é compassivo e Ele te entende. E Ele é tardio em se irar. Todo pecador que confessa, que abre, que rasga, Ele abraça. O texto diz, Ele é grande em bondade. Não faça nada de aparência. Rasgue o seu coração. Por causa desta máscara, tem se gerado muitos sumidos do nosso meio, daqui de dentro. Sabe por que a pessoa some do nosso meio? Porque não quer ouvir falar que ele não está bem. Então ele sai. Daí uns dias você vê a pessoa no Facebook, você vê por aí nas festas, com um copo de uísque, com garrafas de cerveja, e aí defende bandeiras, ideias mundanas. Sabe o que ela está fazendo? Tirando a máscara lá fora, do jeito dela. Eu jamais vou ser transformado se eu esconder o copo atrás da minha roupa. Rasga. Eu tenho problema com bebida? Sim, eu tenho problema com bebida. Eu tenho problema com mulher? Sim, eu tenho problema com mulher. Eu tenho problema com homem? Sim, eu tenho problema com homem. Eu tenho problema com temperamento, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema e mais problema e mais problema. Quando você rasga o coração, Deus diz, o seu problema é nada. É nada. Porque você falou a Deus e Ele cura. E é uma dureza para a gente fazer. A gente tem um coração duro, amargo, forte. Não é falta de poder, não é falta de graça, não é o lugar errado. O problema é a máscara. É a máscara. Eu quero fazer um pedido para vocês. Tente tirar a máscara. Tente tirar. Se nós não tirar a máscara, nós não veremos a glória do Pai e nunca seremos transformados. E eu vou fazer um segundo pedido que eu quero fazer. Assume uma célula para você. Ou melhor, arrume, ache, frequenta uma célula para você. Se você perceber que o grupinho aí usa véu, usa máscara naquela célula, sai fora. Vai para outra, onde você possa tirar a sua máscara e ser verdadeiro. A nova aliança só funciona na verdade e na realidade. Na nova aliança, Cristo declara, o Pai procura adoradores que o adoram em verdade. Em verdade. A velha aliança, o Pai está procurando os melhores, os que se esforçavam. Na nova aliança, o Pai está procurando os verdadeiros. Jesus nunca declarou, venha a mim os melhores, venha a mim os impecáveis, os perfeitos. Jesus não falou nada disso. Jesus disse, venha a mim os cansados. Cansados do quê? Cansados de segurar a máscara. Eu te transformarei, eu te aliviarei. Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros, não os melhores. Eu sei que é difícil. O maior desafio sobre a face da terra é falar a verdade. Você vai ser um cristão extraordinário quando se transformar num ser humano verdadeiro. Cultura de religião, cultura de máscara, mata. Na velha aliança produz morte, abafa a vida cristã. A velha aliança mata a semente do evangelho. A velha aliança destrói,
só produz legalistas. Deus da velha aliança é o mesmo da nova aliança, mas o caminho é diferente. Se antes era faça, agora é está feito. Receba. Mas para você ser transformado, você tem que falar a verdade. Isso é bem poderoso, é bem libertador. É muito libertador. Confessando os nossos pecados, ou seja, tirando a máscara, a glória vem e é aí que somos transformados. Não tenha medo da graça. Eu vou falar muito sobre isso. Eu quero dar 2 estudos ou 3. Depois vocês vão avaliar se vai ser importante, se vai ser bom. Nós podemos trabalhar o ano todo destacando o tópico. Não tenha medo de ambientes sem máscara. Isso não é bagunça e não é liberalismo, mas é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ele cura o raivoso, ele cura o mentiroso, ele cura o vaidoso, ele cura qualquer pessoa desde que admita, arrependa-se e confesse. Porque quando eu tiro a máscara, vem poder para me transformar. Aí sou transformado dia a dia, ano a ano, experiência a experiência, até que alguém fala, não tem mais nada do velho. Você é igual a Jesus. E o mundo ali fora vai dizer, esse povo é verdadeiro povo cristão. Meu desafio é que você seja um cristão de rosto desvendado. Ser um cristão de rosto descoberto. É melhor desmascarar nossos pecados antes que eles nos desmascarem. Ninguém nunca vai fingir para sempre. Um dia você vai sair por aquela porta e sabe o que vai fazer? Você nunca mais vai voltar. Porque os teus pecados, você tem que desmascarar eles antes. E muita gente já saiu daquela porta e não voltou mais. Eu vou ficar triste porque vou ver que mais um que estava usando máscara e por isso não conseguiu provar a nova aliança. Não conseguiu perdão, não conseguiu cura porque viveu de máscara. Grupo, igreja não é lugar de tolerância de pecado, é lugar de cura de pecado. Se nós queremos o evangelho verdadeiro, não vai acontecer se eu e você não tirarmos a máscara. Não é fácil, mas tente. E você vai ver que o perdão de Deus vai te alcançar. Permita que o Espírito Santo, que é doce, o Espírito Santo ele é doce, ele não é acusador. Acusador é o diabo. O Espírito Santo é confortador, ele nos convence, ele é amigo. Deixa que o Espírito Santo te ajude. Tenta responder no seu íntimo uma pergunta. O que Deus falou para mim nessa hora? O que Deus falou para você até agora? Se falou com você, faça o que Ele está falando. Não sai falando para todo mundo, mas procure o seu líder de célula. Líder de célula, procure o seu supervisor ou o seu discipulador. Marido, procure a sua esposa. Esposa, procure seu marido. Abra o coração para o seu cônjuge. Amigo, procure o seu amigo. Declare uns aos outros o que precisa ser mudado dentro de mim. A roupa de cristão eu já tenho. O problema é dentro, é interno. A fachada eu tenho, mas o interior está bagunçado. Peça a Deus para cuidar. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Antes de orar, ouça isso. Deus, através do Espírito Santo, te mudará, te transformará. Não tenha medo de Deus, Ele é benigno, muito compassivo. Deus jamais faz o mal, Ele se compadece, Ele te entende, Ele é misericordioso, Ele vai te dar quantas chances você quiser. Ele só te pede uma coisa, entra em aliança com Ele, e aliança é aliança de verdade. Se você tem guardado coisa ruim dentro de você, joga fora. Ele tem alegria. Ele tem um renovo, Ele tem poder e Ele tem vida nova. Querido Pai, oro sobre esse estudo como se fosse um regador. Senhor, mude a cultura desse grupo. Senhor, abençoe para que todos
todos façam a passagem da velha aliança para a nova aliança. Um novo tempo com Jesus que morreu para perdoar os pecadores. Queremos deixar a velha aliança e abandonar as máscaras. Queremos ser um grupo de pessoas sem véu, sem religiosidade, sem legalismo, transformado, rosto descoberto, desvendado para que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?